Nós vamos dar início a mais essa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as justificativas de ausência, que investiga o contrato do DAERP com a empresa Aegea Saneamento para a realização das obras de ampliação da rede de água, de esgoto, perfuração de poços, contrato que inicialmente versava em torno de 69 milhões, com aditamento 88 milhões. Essa CPI logrou êxito em solicitar ao GAECO e à Justiça, que concedeu o bloqueio de 18 milhões da empresa Aegea Saneamento, que somados aos 4 milhões do seguro, a ação dessa CPI garante o retorno aos cofres públicos, mais especificamente aos cofres do DAERP, de 22 milhões de reais. Quero saudar a presença dos vereadores Eliseu Rocha, vereador Orlando Pessotti, vereador Marinho Sampaio, vereador Bertinho Scandiuzzi, relator dessa CPI, está a caminho. Eu chamo para compor, para prestar o depoimento, o senhor Luiz Alberto Mantila Rodrigues Neto, que pode estar acompanhado de seu advogado. Peço que conste em ata. Boa tarde, senhor Mantila. Boa tarde, os advogados Alamiro Veludo Salvador Neto, Guilherme Rodrigues da Silva. Peço para que conste em ata a presença dos dois advogados, que poderão conversar, instruir o depoente, mas o senhor Mantila, os advogados não podem se dirigir à CPI, mas podem orientar o depoente dessa tarde. Eu pergunto inicialmente se os membros dessa CPI desejam fazer uso da palavra. Bom, então, já dando início aos nossos trabalhos, eu me dirijo ao senhor Luiz Alberto Mantila Rodrigues Neto, a quem peço que, a partir desse momento, eu fale apenas Mantila. O senhor comparece aqui com salvo-conduto que garante ao senhor o direito à não autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio, caso entenda que alguma resposta possa implicá-lo. Vou pedir para o vereador Orlando Pessotti ler a liminar, para que em seguida eu faça essa consideração. Trata-se de ordem de habeas corpus, preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de Luiz Alberto Mantila Rodrigues Neto, sob a alegação de que este se encontraria sob risco de eminente constrangimento ilegal por efeito de convocação emitida pelo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, reaberta pelo requerimento 166 de 2017, CPI do DAERP, vereador Marcos Papa, para prestar declarações na próxima sessão da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 29/6/2017, mediante condução coercitiva. Alega que a CPI procura declaradamente ouvir o impetrante exatamente sobre os termos de sua colaboração premiada, celebrada com o GAECO e homologada por este juízo, o que não encontra guarida nem nos termos do acordo, cláusula de exceção
a não autoincriminação, nem na jurisprudência recente do precatório excelso. Pugnaram em favor do paciente que lhe seja garantido o seu direito constitucional ao silêncio, à não autoincriminação e ao tratamento digno, bem como a presença e participação dos seus advogados na oitiva. Além disso, foi requerido também autorização de acesso ao paciente ao recinto para a realização do ato na sala das comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, no dia 29/6/2017, às 14h30. O Ministério Público opinou pelo deferimento da liminar, conforme requerida. É de breve relatório. Decidido. Nos termos da manifestação do Ministério Público, verifico que o paciente firmou com o Ministério Público um acordo de colaboração premiada, sendo ele denunciado nos autos do processo número 002836545-2016, 8260506, pela prática dos crimes previstos no artigo 2, parágrafo 4º do inciso 2º da Lei 12.850 de 2013, no artigo 312 do Código Penal e no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, por 3 vezes. No acordo, não inclui a exceção à não incriminação perante investigações que não aquelas conduzidas pelo Ministério Público. Assim, é de rigor o deferimento da liminar. Portanto, defiro a liminar para garantir ao paciente o direito constitucional ao silêncio perante a CPI, à não autoincriminação e ao tratamento digno. Tudo bem como a presença de seus advogados na oitiva, mas sem formularem perguntas, sem que nenhum destes elementos gere medidas sancionatórias contra a sua pessoa, bem como autorizá-la a ingressar no prédio da Câmara Municipal, na sala das comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, quanto à realização deste ato. Ribeirão Preto, 27 de junho de 2017, Luiz Alberto Enéas da Silva Ferreira, juiz de direito. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Orlando Pessotti. Senhores vereadores, eu tenho a lamentar essa decisão da Justiça. Eu tenho repetido que essa Câmara de Vereadores não é mais um reduto de maracutaias e se posiciona como um poder da nossa cidade. E em todas as oitivas de CPIs temos dado o direito evidente, garantido o direito constitucional de silêncio, de não produzir provas que autoincriminem os depoentes. Então eu creio que faltou sensibilidade do Poder Judiciário de entender que numa posição de investigação da construção desse inquérito parlamentar, uma posição de colaboração entre os 3 poderes que vem havendo. Mas nesse caso, creio que perdemos a oportunidade de aprofundar ainda mais, mas quero crer que o depoente colaborará naquilo que for questionado para a elucidação dos fatos para os quais essa CPI foi constituída e na qual estamos trabalhando já há alguns meses. Eu peço então que se junte aos autos essa decisão, a petição bem como a decisão. Deixa com o vereador Eliseu Rocha. E volto a ler então, me dirigindo ao senhor Mantilla. O senhor comparece aqui com salvo-conduto que garante ao senhor o direito à não autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio, caso entenda que alguma resposta possa implicá-lo. Na qualidade de colaborador e nos termos pelo acordo com o senhor firmado com o Ministério Público perante a Justiça, espera-se que a verdade e a não reserva mental seja apresentada. O senhor poderá ser aconselhado e acompanhado por advogados, como eu já afirmei, os quais não se dirigirão diretamente a esta CPI e receberão um tratamento digno, embora algumas perguntas possam ser consideradas como mais ásperas, pois esse é o contexto dos fatos aqui investigados.
fraudes, corrupção, superfaturamento, lesão aos cofres públicos, organização criminosa e outros ilícitos estão relacionados com essa etapa da Sevandija, que também está sendo apurado, ou estamos tentando apurar desde o primeiro trimestre do ano passado. Não obstante, nesse ambiente, esse é o momento em que o senhor tem para dizer a tudo e todos os esclarecimentos que entender pertinentes. A cidade de Ribeirão Preto anseia para que a verdade seja escancarada. O senhor sabe dizer quem atuou no processo de planejamento, preparação dos memoriais descritivos, termo de referência ou qualquer outro documento relativo à concorrência 01/2014? Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Estou comparecendo a essa casa em respeito aos senhores vereadores. Eu vou me dar o direito que a Constituição me estabelece de me permanecer calado em função que me encontro em processo de delação premiada com a Justiça. E de acordo com orientação técnica jurídica dos meus advogados, eu vou seguir o meu direito constitucional de me manter calado. Obrigado. Essa CPI, senhor Mantilla, em conjunto com as nossas assessorias jurídicas, nós elaboramos 21 perguntas. Eu pergunto se o senhor se manterá calado para todas elas, ou se nós podemos seguir com as perguntas. O senhor deseja colaborar de alguma forma? Alô? Conforme eu disse, eu me permanecerei calado em função que estou em processo de delação com a Justiça e por orientação técnica de minha defesa. Nós temos a lamentar tal posicionamento, senhor Mantilla, porque a verdade é a verdade. E o fato de dizer a verdade numa comissão parlamentar de inquérito só ajudaria o senhor e a cidade, o senhor que se comprometeu em colaborar nas frentes de investigação, o senhor teria a oportunidade de elucidar num contrato historicamente lesivo aos cofres públicos pela magnitude do dinheiro que foi desviado. Nós temos a lamentar também essa postura, porque nos depoimentos anteriores ficou claro, pelo depoimento dos fiscais designados em contrato, que esses fiscais, os autos da CPI estão instruídos nesse sentido, que esses fiscais foram afastados da função de fiscalizar, de medir as obras, de expedir os documentos assinados para que a diretoria técnica viesse a assinar e, em seguida, os pagamentos viessem a ser feitos à empresa vencedora da licitação. Então, esse era um ponto de esclarecimento, mas que todas essas questões nós podemos repetir à imprensa e tudo será encaminhado. O DAERP também receberá essas perguntas para que o DAERP se manifeste, porque outra gestão daquilo que é nosso. O DAERP é da população de Ribeirão Preto. Uma gestão formou uma quadrilha para assaltar o DAERP. Outra gestão assumiu e deverá responder essas questões a essa CPI do que foi feito, quem foi envolvido, quais métodos foram usados para assaltar o nosso departamento de água. Então é uma decepção. Eu esperava que o senhor colaborasse, vou respeitar a sua posição, instruído por advogados e também com a garantia do habeas corpus. Saúdo a presença do vereador Paulinho Pereira, não é membro, mas agradeço a presença do nobre parlamentar conosco aqui nessa tarde. Para que viéssemos a entender também
além da questão dos fiscais que disseram isso, né, se o senhor Mantilla, e isso nós teremos que fazer através de requerimentos, assinou alguma medição que fiscais não tinham assinado, posto que foram afastados, nunca foram comunicados, é o depoimento deles, de que eram fiscais designados em contrato para fiscalizar essa obra. Temos que perguntar, e o processo vai nos informar, a localização desses poços, porque informações chegam a essa CPI de que poços foram perfurados com dinheiro público em empreendimentos particulares. Nós precisamos investigar isso a fundo, e vai aqui também uma resposta à pergunta que muitas vezes é feita: se o Ministério Público já investiga, se a Polícia Federal já investiga, para que uma CPI? Então percebam que o trabalho da CPI tem sido pedagógico também nesse sentido. Temos adquirido a confiança de funcionários que nos ajudam a encontrar pontos de investigação e vamos aprofundando. Há evidências disso, nós não estamos acusando, mas há evidências que precisam ser investigadas de que poços foram perfurados em empreendimentos particulares. Também era uma das perguntas que faríamos ao senhor Mantilla, que poderia, se desejar, ainda há tempo, senhor Mantilla, colaborar com a CPI. Qual a razão de se perfurar poços artesianos em lugares de baixíssima ou inexistente população, baixíssima ou inexistente densidade demográfica? São perguntas que endereçaremos ao DAERP para que nos preste o esclarecimento. As outras perguntas que estão... Todas as perguntas serão encaminhadas, então. Eu insisto, senhor Mantilla, o senhor se manterá em silêncio? Eu pergunto aos nobres colegas se desejam fazer alguma consideração. Permissão, presidente? Claro. Senhor Mantilla, devido a todas as situações que o senhor tem passado e tudo que aconteceu, até mesmo a sua colaboração com a Justiça, o senhor não vê prudente que a população de Ribeirão Preto, que tem nesta casa, representado aqui pelos vereadores, possa ouvir do senhor uma situação, se foi conduzido a fazer tal situação, ou se foi até mesmo pressionado por alguém, até mesmo para dar uma satisfação realmente para toda a população de Ribeirão Preto. O senhor não acha que o senhor falando, o senhor tenha mais clareza em explicar tudo o que aconteceu? Mesmo assim, em todas essas questões, o senhor acha que o senhor vai mesmo se manter calado, nem mesmo para dar uma satisfação à população? Mais uma vez, com todo o respeito a essa casa, aos senhores vereadores, eu vou me dar ao direito que me foi dado pela Constituição de me manter calado em função de orientação técnica de minha defesa e também em função, principalmente, de estar em processo de delação com a Justiça. Obrigado. Os demais membros, nobres membros dessa comissão, desejam fazer uso da palavra, algum questionamento? Assim sendo... Oi. Senhor presidente, se me permite perguntar ao senhor Mantilla, Pois não, vereador Bertinho. nesse acordo da delação,
se também foi incluído alguma devolução financeira, por acaso ela sendo acusado ele de algum suborno, alguma situação assim, se houve alguma devolução, se ele já se dispôs a devolver algum valor financeiro. O senhor tem que se manifestar, senhor Mantilla, ainda que seja para dizer que permanecerá em silêncio. Bom, repetindo pela terceira vez, com todo respeito aos senhores, em função de orientação técnica de minha defesa e em função de eu estar em processo de delação com a Justiça, eu me dou o direito que a Constituição me deu de permanecer calado. Obrigado. Bom, assim sendo, eu considero que a íntegra das 42 perguntas que estão formuladas aqui serão dirigidas ao DAERP. E eu quero relembrar que o prefeito Nogueira publicamente assumiu a responsabilidade de que todos esses questionamentos sejam respondidos na íntegra. E registro também que até o presente momento o DAERP assim tem procedido. Então, reconheço nessa CPI que a direção do DAERP mudou, as práticas mudaram. Então, eu lamento profundamente que nós não tivemos a oportunidade, agradeço muito a presença dos assessores, da imprensa, de todos os que vão nos assistir pela TV Câmara, porque nesse momento está sendo gravado. Nós vamos continuar a sessão ouvindo os membros da comissão de licitação que realizaram a licitação à época, que estão presentes aqui. Não sendo perdida a nossa tarde, mas... Para quem? Perdida, não está perdida essa tarde. Eu quero, uma vez mais, perguntar ao senhor, senhor Mantilla, se o senhor deseja fazer alguma consideração. Não. Agradeço a presença do senhor, então. Pois não. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, público presente, a imprensa. É lamentável todo o trabalho dispensado a essa CPI, presidente. Tudo que vem sendo feito para chegar aqui com a presença maciça da imprensa, que vem aqui para poder trazer informação, levar informação à nossa sociedade, levar informação aos nossos munícipes. E aqui eu estou me vendo com um esparadrapo na boca. Felizmente. Acho que simplesmente esqueceram de entregar um rolo de esparadrapo aí para o senhor Mantilla, para que ele pudesse calar a boca de cada um, que é o que eu estou vendo aqui nessa CPI, nesse momento. Então, é lamentável, viu, senhor presidente? Desculpa o meu desabafo. Hein? Obrigado, vereador Eliseu Rocha. Bom, eu agradeço então, senhor Mantilla, o espaço de oitiva que o senhor poderia ter usado era esse. Muito obrigado. Convido para comparecer aqui à frente a senhora Solange Garcia Caetano, o senhor André Ricardo Bestete, a senhora Flávia Grege de Araújo, o senhor Adilson Coalho, a senhora Simone Itala Moreira Acamini, o senhor Alexandre Derige, a senhora Simone Cossenza e senhor João Carlos da Silva Ferreira.
Boa tarde a todos. Eu queria pedir, agradeço a presença de vocês, agradeço também a presença do Dr. Renato Bim, procurador jurídico do DAERP. Não foi convocado, mas está aqui colaborando. Muito obrigado. Ele vai assistir os depoentes nas oitivas. Eu peço, por favor, começando por aqui. O microfone está aqui. Começando por você, então, pela senhora, se identificar para que possamos constar em ata o seu nome e a sua função no DAERP à época. E se a senhora ainda está no DAERP. Boa tarde, eu sou Simone Ítala Moreira Camini. Na época, a minha função hoje é agente de administração, mas na época eu era responsável pelo almoxarifado e eu continuo no almoxarifado, mas como agente de administração. Pode falar? Meu nome é Solângela Garcia Caetano, também sou agente administrativo e eu trabalhava na comissão de licitação, fazia parte da comissão de licitação na época também. E hoje eu continuo trabalhando na sala no setor de licitações. Ok, obrigado. Boa tarde, eu sou André Ricardo Bestete. Sou agente administrativo na época e até hoje, e ocupo o cargo de chefe da divisão de suporte, que é uma seção que hoje no DAERP e na época também publicava todos os editais, os extratos e inclusive formalização de contratos propriamente dito, depois do julgamento da licitação. Meu nome é Flávia Grés de Araújo, eu também sou agente de administração e sou a secretária da diretoria administrativa, era na época, continuo até hoje na diretoria. Meu nome é Adilson Quaglio, eu sou oficial de administração e faço parte da comissão de licitação hoje e a da época também. Boa tarde, vereador Marcos Bapa. Meu nome é João Carlos Silva Ferreira. Eu sou chefe da seção de tratamento de água do DAERP, à época e agora. Nessa época que houve esse problema na licitação, eu não era membro da comissão. Tá? Boa tarde, meu nome é Alexandre Derige, eu sou agente de administração. Tá? À época eu estava apenas como suplente da comissão. Boa tarde, meu nome é Simone Aparecida Cossenza, eu sou agente de administração e à época eu era só suplente da comissão de licitação, como agente de administração. Posso só registrar aqui, vereador Eliseu, o vereador Gasparini apresenta a justificativa para sua ausência. Eu quero dizer para vocês, me incomoda um pouco essa posição que nós estamos aqui, e eu quero a compreensão de vocês que não se trata de posição de superioridade, nada disso, é porque a sala de comissões está ocupada por uma outra CPI, então eu peço a compreensão de vocês com relação a isso, vocês estão aqui para colaborar, e era o lugar que nós tínhamos para fazer essa comissão, ok? O vereador Eliseu deseja fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, sou o vereador Eliseu Rocha. Para completar a pergunta e, por favor, a resposta de vocês também, eu vi que você é suplente, a senhora era suplente também, o senhor fazia parte. Então, por gentileza, quem fazia parte e quem fez parte desta licitação? Levante a mão, por favor. Só os dois. Quantos membros tinham na Adilson e Solange? Quantos membros tinham na comissão de licitação na época desta licitação? 7.
Senhor presidente, gostaria que deixasse a explicação por que só veio 2 e cadê os demais, os outros 5? Nós estamos com as portarias aqui devidamente assinadas, as portarias publicadas pelo senhor Marco Antônio dos Santos à época, e nem todos participaram, nem todos os nomeados em portaria. Vou ler aqui quem era. O Paulo Ferreira Muniz está aqui, mas não vai depor agora, vai vir em seguida. Mas à época era ele o presidente, Paulo Ferreira Muniz, a senhora Solange Garcia Caetano, André Ricardo Bestete, Hamilton da Costa Eluane Dias, Emílio Geraldi, Adilson Coalho, Rafael Pinto Luciano, João Carlos da Silva Ferreira. O senhor Rafael Pinto Luciano já prestou depoimento em outra oitiva. O senhor Paulo Ferreira será ouvido. A senhora Solange está aqui conosco, o senhor Adilson Coalho está aqui conosco. Em seguida, houve outra portaria e também convocamos os suplentes para a CPI que estão aqui. Houve troca e passou a ser Paulo Ferreira Muniz continuava presidente, Rosana Moreira secretária, André Bestete, Flávia Grege de Araújo, que está aqui conosco, Fátima Aparecida Fonzara Davi, Adilson Coalho, que está aqui conosco, e Rogério Gustavo Brunini. Então, vereador Eliseu, algumas pessoas estavam à época da licitação e outras foram sendo substituídas, por isso a composição de todos. Presidente, posso fazer um esclarecimento? Essa primeira portaria é a 93, que foi publicada em julho de 2013. Assim que o Marco Antônio entrou, ele fez essa nomeação dessa comissão de licitação. E então isso foi em 2013, que ainda não tinha esse processo, né? Em 2014 começou a ter as mudanças. Então a primeira mudança que aconteceu foi a saída do Rogério, que foi substituído. O Rogério foi substituído pelo Rafael em março de 2014. Depois, em maio, eu fui substituída pelo Hamilton. E em outubro, a Rosana foi substituída pela Solângela. A licitação da EGEA, a princípio, ela seria aberta em setembro. Aí teve uma impugnação, né, André? Teve algumas impugnações. E o início da licitação se deu em novembro de 2014, é isso, né? Então, aí já tinha essas alterações. Então, aí, aí o grupo já estava diferente, né? A comissão já estava composta. Eu já tinha saído, o Rogério e a Rosana. No momento da abertura da licitação, dos envelopes. Isso, nós já não estavam. Já não estávamos mais. Vocês participaram da construção da licitação, mas não do momento de abertura. Isso, na verdade, a comissão... Só para constar em ata, a senhora, nome é? Flávia Grege de Araújo. Ok. Na verdade, a comissão de licitação não participa da constituição da licitação, né? Funciona assim. Como eu trabalho na diretoria administrativa, eu faço isso todos os dias. Por favor. Então, é assim, quando alguém quer licitar alguma coisa, ela chega para a gente um pedido. À época ainda não era online, era tudo em papel. Então, vinha uma requisição e o termo de referência, que é exatamente a descrição do serviço ou do objeto que vai ser comprado, tá? Aí, a divisão de compras faz a cotação. E aí nós iniciamos o processo para abrir o edital da licitação. Mas nesse momento todo, nesse período da construção do edital, a comissão de licitação não participa. A comissão de licitação começa a participar a partir do momento da publicação. Tá? E a senhora saberia dizer quem participou da elaboração dessa licitação? Eu não sei te falar especificamente porque eu não me lembro, mas assim, esse edital, como ele era de serviço de engenharia, ele foi feito pela área técnica, mas eu só me lembro
mas eu não sei nem te falar o nome completo dele, que tinha o senhor Leonardo. Isso, seu Leonardo Cavalcante, que já depois da CPI também. Isso, mas assim, eu não sei te falar todas as pessoas, porque essa parte do termo de referência, ela chega para a gente, para a área administrativa pronta. A gente não interfere nela. A gente só monta o edital, né, André? Só a parte administrativa. O senhor Leonardo disse à CPI que ele participou da elaboração dos estudos que embasaram a licitação, mas não da licitação. Algum de vocês poderia dizer se ele participou da elaboração da licitação? Se eu não me engano, até, o próprio nome dele consta no termo de referência como autor daquelas exigências, junto com outro pessoal do corpo técnico. Eu acho que todas as licitações do DAERP são dessa maneira. O termo de referência, o responsável pela emissão, ele assina o termo com mais uma ou duas pessoas, quantos forem necessários. E ainda é exigida a ratificação do diretor da área, que é o diretor técnico da área, e cada um se responsabiliza dentro do seu limite de competência em cada objeto, mesmo que seja para comprar uma caixa de caneta. Cada um se responsabiliza pelo quilo que está pedindo, as exigências que querem que saiam no edital. Então, assim, o edital é montado rigorosamente em cima das exigências já aprovadas pela diretoria competente, né, da área responsável. O senhor está me dizendo que... Desculpa, vereador Eliseu. O senhor está me dizendo que ele participou, ele assina, então, o termo de referência e as especificações que constaram Sim. para a licitação. Sim, inclusive as retificações. No próprio processo licitatório tem esse documento, o termo de referência, o próprio edital tem a assinatura de todo mundo que se responsabilizou mesmo, efetivamente, por cada exigência contida ali. Obrigado, vereador Eliseu. Só talvez, só para complementar complementar esse esclarecimento. O meu nome, por exemplo, eu estou na comissão de licitação inicial, eu permaneci nessa comissão, inclusive hoje eu ainda participo também da comissão, estou tendo essa honra de participar também novamente. E no dia a dia, o que foi determinado? Na ocasião da composição, o seu Paulo Muniz, na verdade, ele era funcionário da prefeitura e ele foi presidente da comissão de licitação do DAERP. E ele houve, em uma das licitações, aí eu não me recordo exatamente, um questionamento do Tribunal de Contas em relação a ele não poder processar os pregões. A partir desse momento, a direção dividiu o maior volume de licitações que eram processadas são os pregões realmente, eletrônico e presencial. Então, a comissão acabou ficando dividida. Os pregões de serviço comum, eu e outros membros que estavam nomeados fizemos praticamente todos, e as licitações tradicionais, convite, tomada e concorrência, aí o Paulo Muniz, como presidente, ele convocava o pessoal técnico da área, por exemplo, a licitação de engenharia. Então, a maior parte dos membros, ele convocava, que eram membros da comissão, mas com conhecimento em engenharia. Tanto é que são as pessoas que participam, né? Inclusive das atas, tá tudo nos documentos. Com exceção da Solange, que ela é a secretária mesmo da comissão, que fecha, ela não é engenheira, mas ela que elabora a ata, ela que faz o formal, é como secretária da comissão. Certo. Do senhor é? O meu nome é André Ricardo Bestete. Acho que a senhora Flávia, né? Isso, talvez o doutor Renato depois também possa responder. Se pelo estatuto ou regimento, não sei o que vocês, lá do DAERP, o comissionado ele pode fazer parte da comissão de licitação? Ou só pode fazer parte? Correto? Pode apertar o botão, doutor. Só apertar o botãozinho embaixo, fica verde. Segura apertado. Boa tarde, vereadores. Na realidade, a autarquia, ela se subsume também à Lei 3181/76, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Via de regra, se recomenda que a composição da comissão de licitações deverá sempre ser formada por servidores de carreira, mas nada impede que cargos em comissão também façam parte. Isso não existe impedimento. Não existe esse impedimento. É recomendável a
formação, a constituição da comissão por servidores de carreira. Mas, como não existe impedimento, se admite a possibilidade também da formação através de cargos comissionados. O senhor não acha que isso não soa estranho, comissionado fazer parte de comissão de licitação? Porque, ainda mais, nós estamos aqui com uma prova viva disso, de um caso que houve uma grande fraude e que vinha de cima para baixo, vereador Eliseu, e que de repente poderia ser ali tudo amarrado com seus cargos de comissões, seus cargos de indicações. O senhor não acredita que também seria uma ideia de levar essa mudança para o estatuto da autarquia? Sim, vereador Eliseu, na realidade é uma prática comum, não só aqui no município, em todos os municípios brasileiros. As práticas comuns, doutor, nós estamos procurando mudar, nós estamos um novo mundo, nós estamos tentando viver um novo Brasil. E eu estou dando uma sugestão para o senhor. Gostaria que o senhor levasse essa para a sua autarquia. Fantástica sugestão. Essa sugestão, aliás, como eu falei, recomenda-se que necessariamente deveria ser formada a comissão apenas por servidores de carreira. Não só uma sugestão que eu acredito que deveria ser estabelecido como um mantra mesmo, né, a nível de administração pública, e tal situação fosse efetivamente seguida, né? Parabéns. Obrigado, doutor Renato. E no caso que nós estamos analisando aqui, nós vemos muito mais servidores comissionados fazendo parte do que servidores efetivos. E mais, nem todos eram convidados para as sessões, para os atos que a comissão praticava, nem todos eram convidados. Eu queria perguntar, me perdoa, fugiu o nome do senhor. Senhor André, o senhor sabe por que nem todos eram chamados para participar? Na prática foi dividido por modalidade mesmo, como por força de uma recomendação. Na prática foi dirigido por? Na prática foi recomendado, na verdade, foi dividida as modalidades. Dividir. Né? Dividida. Como houve esse questionamento do tribunal, dizendo que o presidente, que era o Paulo Muniz, por não fazer parte do quadro da autarquia, ele não deveria fazer os pregões. Aí a gestão entendeu que, por bem, a gente dividiria. Então, a gente faria, que não deixa de ser uma licitação, a gente faria todos os pregões, e as modalidades tradicionais, o Paulo Muniz, como presidente, conduziria da forma como fosse, acho que mais, não sei, me foge a palavra, mas, de repente, como fosse mais conveniente com a experiência que ele tinha, né, até de comissão de licitação de prefeitura, que nem todos realmente parece que participam. Por exemplo, uma licitação que a gente ouvia da saúde, participaria alguns membros da área da saúde que compõem a comissão para auxiliar o trabalho do presidente. E mais ou menos essa é a ideia da gestão da época que passou para a gente. Nesse caso, o senhor tem conhecimento de algum servidor comissionado ou efetivo que não participava por receio de participar? O senhor saberia nos dizer alguém? Não, que eu saiba, não. Alguém não poderia dar essa informação dos presentes? Não? Os vereadores desejam fazer alguma pergunta? Nós já iniciamos os depoimentos. Pergunto assim, se alguém de vocês gostaria de acrescentar, se vocês tinham alguma relação com o senhor Luiz Alberto Mantilla. O nome do senhor é? Adilson Coalho. Só para constar na ata que o senhor Adilson Coalho, então, está respondendo a pergunta: quem tinha relação com o senhor Mantilla? Depois que o senhor Paulo foi afastado da comissão, que entrou eu como presidente, eu só falei com ele uma vez só. Não sobre essa licitação, também sobre outras, porque eu fazia mais pregão presencial. Entendeu? Vocês perguntaram para o André aí, o seguinte: quando o senhor Paulo assumiu a comissão de licitação, o nosso praxe era convocar todo mundo, os 7, anteriormente. Quando ele assumiu a comissão de licitação, ele disse para nós, como presidente, que ia convocar só alguns, por sessões. Quem disse isso? O senhor Paulo Muniz.
disse para a comissão. Ele disse que chamaria apenas alguns. Alguns da comissão, não era a totalidade. Quando era o senhor chamava todos. Todo de praxe, não. No da ERP antes sempre foi de praxe chamar a comissão total. Todo mundo era convocado. E ele vem então Depois da que ele prefeitura, assume a presidência e passa a chamar parcialmente. Parcialmente. Pode ver que as atas elas estão picadas, né? Não estão todos os servidores na ata. Entendeu? Não estão Tudo bem, todos... doutora? Constado em ata. Quem de vocês teve contato com essa concorrência a 01 de 2014? Vocês, o senhor teve contato? Dona Solange, André, senhor Adilson, vocês três tiveram contato com essa licitação. Alguma informação que vocês acham relevante para a CPI? Pois não. Posso falar que eu participei da sessão do dia 18 de março e até a homologação do procedimento. Se alguém conhecer de licitação, sabe que está tudo em ordem da comissão de licitação. Tudo em ordem. Até ele ser mandado, o processo ser mandado para homologação. Agora, o que aconteceu pós-homologação, eu e acho que a comissão nenhuma tem o direito de questionar após a homologação. Nenhuma comissão tem o direito. Chegou lá na homologação, acabou o serviço da comissão. Então, o que aconteceu posteriormente, eu acho que a comissão está sendo questionada, não tem nada a ver com isso. O senhor considera correta, aproveitando que o senhor está com a palavra, a decisão de aglutinar distintos objetos nessa licitação, como macromedidores, perfuração de poços, numa mesma licitação? Eu acho que devia ser separado, na minha opinião. Devia ser objeto separado. Cada licitação, cada tipo de objeto, uma licitação. Por que o senhor acha que o DAERP não acolheu, então, a recomendação, os questionamentos contra o edital que foram feitos até pelo tribunal? Eu não posso dizer o porquê, mas a opinião do senhor? Que seria mais vantajoso seria. Se ofereceria menor preço. O senhor acredita que não foram acolhidas as sugestões? Por quê? Porque a comissão de licitação ela é soberana até só na parte dela, né? A gente não pode questionar um edital, né? Foi decisão de diretoria. Já aprovado, né? Ué. Então a gente não pode questionar. Aprovou, né? Essa fala, então, é da senhora Solange. Eu agradeço, senhora Solange, pelo esclarecimento. E o que aconteceu também posso falar mais alguma coisa? Pois não. O que aconteceu, o que prejudicou a nossa imagem também da comissão, estou falando dos funcionários de carreira. Funcionários de carreira. O que prejudicou a nossa imagem foi o senhor Tanielson, faltando 30 dias para terminar a gestão, ele assumiu o DAERP, entendeu? Ele exonerou a comissão inteirinha. O que significa isso, o senhor que entende as coisas? Peguei os ladrões, não foi? Ele exonerou a comissão inteirinha da época e colocou outra comissão no local. Quer dizer, não deu chance para a gente se defender, a comissão se defender, entendeu? E nós somos hoje, até hoje, a gente sofre com isso. Mas essa CPI está lhes dando a oportunidade de esclarecimento e eu fico feliz de ver a postura com a qual vocês estão colaborando. Eu queria que os senhores, a hora que tivesse colocado, feita a comissão, terminada essa comissão de sindicância, eu acho que teria que se publicar ela para a gente, porque a gente sai cobrado até hoje. Você não está preso ainda por quê? Entendeu? Isso aí já ouve muito. Quando você vai num barzinho, vai numa festinha, você não está preso ainda por quê? Isso aí a gente ouve direto. Obrigado, senhora Adilson. O senhor vai ter a oportunidade de se manifestar. O vereador Eliseu vai fazer uso da palavra agora. Eu saúdo a presença da vereadora Gláucia Berenice, acompanhada de seu assessor Renato, que se faz presente à CPI. Muito obrigado. Senhora Adilson, o senhor citou a homologação.
senhor tem alguma informação? O senhor tem alguma informação após a homologação? Porque o senhor disse que o senhor tem alguma dúvida ou alguma suspeita que o senhor tenha, que o senhor possa... Não, se tiver alguma suspeita é pós-homologação. Sim, mas o senhor chegou a ver alguma coisa ou não? Porque terminou, a comissão terminou o trabalho, depois que foi homologado, o senhor não teve nenhuma informação. É porque eu acho que esses questionamentos que estão sendo feitos sobre essa licitação são nas medições e nos aditamentos. Entendeu? Não é questionamento da comissão de licitação, do procedimento da comissão de licitação. São nas medições e nos aditamentos que houve. Para o senhor e para todos os senhores e senhoras, durante a licitação, houve algum questionamento de vocês sobre a licitação? Alguém fez algum questionamento ou não? Do jeito que veio, engessado, passou por todos vocês. Algum diretor que era nomeado na superintendência tentou interferir em alguma coisa da comissão? Vocês? Não. Quando eu participei, não. Nenhum diretor, nem na sala foi. Entendeu? Continuo com a minha pergunta. Para todos os senhores e senhoras, houve algum questionamento da parte de vocês? Vocês chegaram a questionar, essa licitação tem esse erro, ou essa licitação está toda correta e passou direto? A comissão de licitação, depois que o processo, o edital passa pelo jurídico, ela não pode questionar. Não teve nenhum questionamento. Tá bom, muito obrigado pela resposta. Use o microfone, por favor, dona Solange. É só apertar que ele... Isso. Aí. Houve impugnação do edital assim que ele foi publicado, tá? Essa impugnação foi passada para o setor técnico, porque nessa parte até cabia a mim, que eu era secretária lá da comissão das partes formal, passou para o setor técnico. Depois do setor técnico, nós mandamos para o setor jurídico e foi tudo favorável. Houve representação no tribunal e o tribunal também, depois de analisado, ele liberou. Então, quer dizer, para nós da comissão, eu como membro, não tinha o que se falar. Se passou para o tribunal, passou pelo jurídico, passou pelo setor técnico. Eu sou agente administrativo, tenho noções da lei de licitação, mas não de um amplo geral. Então, da minha parte, eu não questionei nada a esse respeito por causa disso, porque passou por vários órgãos, né, e foi tudo liberado. Solange, a tua explicação ela é bem clara para a gente com relação ao teu respeito aos procedimentos técnicos que foram adotados. Mas a tua sensibilidade, ela diz o quê? Que esse procedimento foi correto? Eu entendo assim, na parte formal e de execução da licitação, ocorreu tudo dentro da lei da licitação, tá? Nós observamos todos os requisitos da lei. Agora, quanto ao edital, eu não acharia também, igual o Adilson falou, deveria ter sido separados os objetos. Íamos ter uma licitação que poderíamos ter assim, um valor bem menor separando, certo? Mas como o Tribunal de Contas aprovou, o jurídico aprovou, eu mesma nem pensei em fazer nenhuma reclamação e nem questionar nada. A senhora percebe que o resultado foi altamente lesivo, né? Tanto a senhora quanto o senhor Adilson poderia me dizer se houve realmente concorrência, né? Por que tanta gente foi inabilitado? Saberiam ajudar com isso? Na verdade, apresentaram só 3 empresas. Tiveram interesse e apresentaram propostas e documentos de habilitação, tá? Eu penso assim, como 25 anos que eu trabalho no setor de licitação, houve ampla publicidade, teve-se publicidade, a gente fica no site do DAERP, publicou na Folha, até fora, no Diário Oficial do Estado. Então, quer dizer, teve muita publicidade, certo? Então, não pode negar assim, que não houve essa publicidade. Agora, só 3 empresas que protocolaram o documento. E quantas se habilitaram?
Na habilitação só teve uma, porque 2 não apresentaram toda a documentação. Elas foram inabilitadas no decorrer do certame. E a senhora acredita, senhor Adilson, eu faço a pergunta para vocês dois, que essa concentração, né? Nós chegamos aqui, o depoimento de vocês é muito coincidente com outros especialistas, no sentido de que deveria ter sido fracionada essa licitação, então essa aglutinação que houve de tantos objetos diversos numa única mega licitação. Vocês acreditam que isso tenha sido uma estratégia para afastar possíveis concorrentes que poderiam colaborar para que a licitação, eu entendi o que a senhora disse, que formalmente foi correta, mas digo na prática, que poderia ter reduzido sensivelmente os valores das contratações? Olha, eu não posso afirmar isso, se eles já fizeram assim de caso pensado, não posso afirmar, nem passa pela minha cabeça. O senhor Adilson gostaria de colaborar? Microfone, por favor, para o senhor Adilson. Eu digo, se fosse fracionado os objetos, o mercado seria mais amplo, entendeu? Porque fazer uma licitação dessa englobada, ela restringe muita coisa, porque tem quem coloca hidrômetro, ele pode não fazer rede, entendeu? Quem coloca hidrômetro, às vezes ele não faz a rede. Muito obrigado, senhor Adilson. Tá? Vocês percebam, quem está acompanhando o dia a dia, o desenrolar da construção do nosso inquérito, percebam que sempre que um funcionário efetivo, alguém que tem experiência, se pronuncia, a resposta sempre é na mesma linha. A forma como foi feita foi lesiva. E como os fiscais demonstraram aqui, o afastamento deles, inclusive para as medições, também foi intencional. Os vereadores gostariam de se manifestar? Os presentes têm alguma informação que vocês gostariam de nos passar para colaborar, algo que vocês tenham sabido que possa nos ajudar a elucidar esse processo tão traumático que foi para o DAER, para a nossa cidade? Vereador Orlando. Só para concluir a minha fala, senhor presidente, parabéns por essa direção e os vereadores como estão conduzindo esse inquérito. Essa situação, né, Bertinho, que a gente vê, Eliseu, sobre o edital, sobre as licitações, é aquele famoso edital direcionado, não é? Que aconteceu muito isso, e até a Secretaria da Educação vem passando por um problema desse com os uniformes, que foi feito um edital totalmente direcionado para uma empresa só. E o que eu vejo aqui claramente é que o erro, ele está lá atrás, não é? E que, na realidade, eu posso me expressar mal, mas quero que vocês entendam esse meu expressar. A comissão, né, que faz esse andamento aí desse edital, é o peixe pequeno nessa história toda, né? Afinal de contas, os grandões lá que deliberam o que vai acontecer e o que não vai acontecer. E aí eu fico vendo essa história, Eliseu, em uma governabilidade como era Ribeirão no passado. Se algum desses servidores se negasse ou até mesmo fosse combater essa situação frente a frente individual, tenho certeza absoluta que seriam trocados pelos seus gestores e aqueles que comandavam e mandavam em Ribeirão Preto, não é? Então, seriam perseguidos dentro de uma situação, porque, abre aspas, são peixes pequenos. Quero que vocês não levem isso como uma expressão chula ou ruim, mas é o que acontecia, como nós vimos hoje aqui, do senhor Mantilla, que realmente não quis dar satisfação. Isso deixa a gente um tanto quanto entristecido e revoltado com a situação, né, Bertinho? Eu sei o quanto que a gente luta para querer defender a população que nos colocou aqui nesta casa. Então, apenas só para deixar essa minha exposição. E parabéns, presidente Papa, pela condução dos trabalhos na CPI. Boa tarde a todos. Muito obrigado, senhor Orlando Pessotti. Os senhores vereadores estão satisfeitos? Bom, eu agradeço
a presença de vocês, a vinda aqui de todos vocês, e peço que continuem caso alguma informação surja. Nós não somos especialistas como vocês são, não é? E a gente procura direcionar as perguntas de forma a elucidar em benefício da nossa cidade. Eu peço encarecidamente que, caso nós tenhamos falhado em não perguntar algo relevante para elucidar essa situação tão traumática para a nossa cidade, as portas do meu gabinete, dos vereadores que compõem essa CPI, estão abertas. Vocês podem espontaneamente se dirigir aos gabinetes, a essa presidência, por escrito ou pessoalmente, para colaborar. Ok? Muito obrigado, então, para vocês. Eu chamo o senhor Paulo, vereadora Glaucio, doutor Renato Bim. Primeiro, demonstrar aqui a minha alegria, a minha satisfação de poder estar aqui presente, principalmente agradecendo aos senhores vereadores por essa conduta dentro dessa comissão. Sou servidor público também de carreira há mais de 24 anos dentro do município. Estou hoje no DAERP como assessor jurídico, mas principalmente tenho uma grande satisfação e honra também de ser o coordenador da Comissão de Estudos e de Combate à Corrupção da nossa Ordem dos Advogados daqui de Ribeirão Preto. E por conta disso, inclusive com relação a isso, essa atual gestão escancara que vocês precisarem de informações dentro do DAERP, que vocês necessitarem de esclarecimentos, não precisem nem mandar ofício, por telefone mesmo, peçam que automaticamente estaremos prestando todas as informações que os nobres edis aqui necessitarem. Fique aqui o meu apreço, muito obrigado aí por essa oportunidade. Muito obrigado, doutor Renato Bim. Também peço que conste em ata essa manifestação de muito valor para nós. Eu chamo então o senhor Paulo Ferreira Muniz. Agradeço a presença de todos. Boa tarde, senhor Paulo. Senhor Paulo, o senhor está aqui na condição de funcionário convocado, tem o compromisso de dizer a verdade, sob pena de ser processado criminalmente. A CPI, evidente, lhe oferece a garantia constitucional, lhe garante o direito constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio, caso o senhor entenda que alguma resposta possa implicá-lo. Todavia, espero que o senhor esteja disposto a contribuir com os esclarecimentos da verdade que estamos em busca. Eu inicio perguntando o nome do senhor, se o senhor ainda é funcionário da prefeitura, ou à época, se era funcionário e em que cargo estava lotado. Boa tarde, meu nome é Paulo Ferreira Muniz. À época eu era presidente da comissão da Prefeitura de Ribeirão Preto e eu fui convidado a presidir a comissão do DAERP em 2013 e saí no início de 2016. O senhor foi convidado por quem? Pelo então superintendente Marco Antônio dos Santos, que era também o secretário da administração à época. O secretário Marco Antônio era secretário da administração, acumulava a superintendência do DAERP e convidou o senhor para presidir a comissão de licitação, é isso? Ele me convidou para ser o presidente da comissão de licitação. O senhor era convidado... Essa pergunta já passou. O senhor atuou no processo de planejamento, preparação dos memoriais descritivos e do termo de referência ou qualquer outro documento relativo a essa concorrência 01 de 2014? O vereador, senhor presidente, antes de... Eu só queria dizer à bancada aqui dos senhores vereadores, público,
que eu estou com a verdade. Eu sou da verdade. Tá? Eu não participei de elaboração, eu só conduzi a comissão. Como eu ficava a maior parte do tempo na Secretaria da Administração como presidente, então eu só comparecia ao DAERP para realizar os procedimentos licitatórios, tão somente. Então o senhor está dizendo que não atuou no processo de planejamento, não, senhor, na preparação dos memoriais não, descritivos, no termo de referência ou em qualquer outro documento relativo à concorrência 01 de 2014? Não, senhor. Ok. Sabia que seria convidado para presidir a comissão de licitação? Não, o convite foi assim, feito num dia e a nomeação no outro dia. O senhor sabe indicar quem foram os agentes e servidores públicos responsáveis pela elaboração dessa concorrência? Não, senhor. Não, porque, como eu disse anteriormente, eu só ia lá para presidir o momento, realmente, do processo licitatório só. Houve questionamento por parte do tribunal com relação a direcionamento e da falta de competitividade para esta licitação. Houve questionamento. Qual foi sua posição, a posição do senhor com relação a esses questionamentos? A gente não pode dar posição, porque quando faz o questionamento, vai para a equipe técnica, eles respondem e se acatam ou não acatam, e nós acatamos o que é decidido pelo Tribunal de Contas, algo assim parecido. A posição do senhor sobre isso, qual que é? É acatar o que é decidido, está no processo. Porque a gente só vai fazer o procedimento licitatório só. O senhor gostaria de se manifestar a respeito do... O senhor vem da prefeitura, estava na Secretaria da Administração, sobre a sua percepção com relação a esses questionamentos feitos pelo tribunal? Não, porque, como eu disse, vereador, a gente só ia lá, pegava, olha, indeferiu, acatou, não acatou, e dava e abriu o procedimento licitatório. Eu fui lá para abrir o procedimento licitatório. Os vereadores fiquem à vontade, eu estou seguindo aqui os questionamentos, mas se houver sinergia da sequência de questionamento com alguma pergunta incidental... Sim, boa tarde, Paulo. Tudo bem? Boa tarde. Senhor Paulo, nós tivemos uma fala do senhor Adilson aqui. Ele disse que quem escolhia os membros da comissão era o senhor, e que antes participava a totalidade da comissão, e que depois que o senhor assumiu, o senhor convidava a quantidade que o senhor achava necessária. Procede? Inclusive, eu até pedi para que a Solange continuasse aqui, até por causa disso. Porque o procedimento na prefeitura, como são vários membros, são várias secretarias, e as pessoas ocupam os cargos, tá? Então a gente costumava chamar 3, 4 pessoas, só dependendo da área daquele processo licitatório. Quando eu cheguei no DAERP, como logo em seguida houve essa manifestação do Tribunal de Contas que eu não poderia ser pregoeiro, que eu poderia ser só o presidente da comissão de licitação, não o pregoeiro presencial, porque o eletrônico era feito internamente, né, lá pelo setor do departamento. E até a Solange, que era a secretária da comissão, chamava olha, tá fazendo pregão, o outro tá. Então, o que eu disse a ela? Como estabelece a lei de licitações, são 3 membros. Então, eu falei para ela assim, mas sem pensamento algum. Porque você chamava não podia, o outro estava fazendo um processo, estava elaborando o edital, o outro estava, sabe? Então eu falei para ela, então você fica a cargo de verificar o setor que e você convida as pessoas, chama para vir aqui participar. Eu não indiquei assim, olha, o ciclano, o fulano, o beltrano que vai participar. Não. Eu falei para ela, eu gostaria que ela estivesse aqui presente até para confirmar isso. Porque eu não, assim, citava nomes. Falava, vê quem que você vai convidar, convida você, porque ela ficava lá às 8 horas por dia, e eu não, né? Só ia lá para fazer o procedimento licitatório mesmo.
Ok, obrigado, senhor Paulo. O senhor conheceu o senhor Luiz Antônio Mantilla? Não, senhor. Luiz Alberto Mantilla. Tinha alguma relação com ele? Não, senhor. Tem algo a dizer sobre a atuação dele dentro do DAERP nessa licitação? Não, senhor. Nós tivemos a oitiva de alguns funcionários aqui na CPI. Gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre essa decisão de aglutinar vários serviços em uma mega licitação. Qual é a opinião do senhor com relação a isso? Como eu não faço parte do departamento, eu não conheço Sim, mas eu muito estou bem perguntando a todos os opinião do setores. senhor. A opinião do senhor. Não, para a gente dar opinião, a gente precisa conhecer. Como eu não conheço, não trabalhava no DAERP, eu não... O senhor como da comissão de licitação, só para que possa entender também, essa comissão entender, quando vai, nesse caso, esse tipo de licitação, os membros da comissão, geralmente o senhor convida são membros que são técnicos, que tenham conhecimento Exato. do caso, ou não? É aleatoriamente? Como eu falava para Solange e disse aqui, nesse caso, foram técnicos que acompanharam e conheciam também a lei de licitações, assim como a Solange já falou aqui, que ela trabalha há 25 anos no setor. Então, eu me senti com muita tranquilidade para continuar na comissão. Geralmente, nas licitações que o senhor preside, o senhor adota esse modelo, esse sistema de convidar técnicos para que participe de cada tipo de licitação? O senhor costuma adotar esse modelo? Assim como a gente agia na prefeitura, se um processo licitatório era da Secretaria de Educação, a gente sempre convidava ao membro da comissão, tá, que fazia parte, porque também não é o presidente que indica os membros. E isso já vem de cima. São indicados. Então, dentre aquelas pessoas que atuam naquela secretaria, a gente costumava chamar. Mais uma pergunta, só para poder fechar aqui. O senhor acabou de falar que a indicação vem de cima. Existe no meio a indicação da diretoria, do superintendente, quem quer que seja, dos membros da comissão específica para aquela licitação? Hoje eu vou fazer licitação do macarrão do Zé. O senhor vai pegar, deixa eu terminar a pergunta, por favor. O senhor vai pegar como membro da comissão o seu Paulo, o seu Antônio, por quê? Porque eles já são pré-indicados pela diretoria. Existe isso ou não? Como é que funciona o processo do seu Paulo? Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa ao nobre vereador. Muito obrigado. Eu não quis jamais interrompê-lo, desculpa. Tá? Não, essa interferência não existe. Não existe. Muito obrigado, seu Paulo. Paulo, o senhor então tem quantos anos de experiência em licitações no trabalho na prefeitura? Olha, eu fiquei como presidente da comissão na prefeitura de 2005 a 2016. E nas licitações que o senhor presidiu na prefeitura e não no DAERP como dessa vez, o senhor também adotava esse método de aglutinar grandes mega licitações, assim, de aglutinar vários serviços, várias compras numa grande licitação? Vereador, é o método que o senhor adota? Vereador, a gente não adota métodos, nós só realizamos o processo licitatório. E o senhor já viu isso na administração, sem ser esse caso do DAERP? De mega licitação não, porque quando a gente fazia asfalto, comprava, vamos supor no caso, computadores. Então, não, sabe, essa de aglutinação assim, merenda escolar era feita só um para horte, a gente separava. Mas ele já vem pronto, o processo já vem pronto.
para a comissão. Os servidores que estão presentes ainda, caso desejem fazer alguma contribuição às respostas que estão sendo dadas, estão livres a se manifestar, ok? Só nos chamem e a gente gostaria de fazer alguma manifestação com relação às perguntas que foram feitas, às respostas. Tudo bem? O senhor tem alguma outra informação relevante a esclarecer sobre esse assunto que não tenha sido perguntado pela CPI? É do conhecimento do senhor algum fato relevante que pudesse nos ajudar aqui hoje? O senhor já prestou depoimento oficial ou extraoficialmente perante a Justiça Criminal ou ao Ministério Público no processo da Operação Sevandija? Não, senhor. Os vereadores desejam fazer alguma pergunta? Senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta ao senhor Paulo. Ele disse que na comissão, às vezes, convocados técnicos, né? E por algumas situações, algum técnico questionou alguma coisa em relação à licitação? Foi feito não, algum senhor. questionamento por parte durante a realização do processo licitatório? Não, senhor. Muito obrigado, senhor Paulo, pela presença. Obrigado a todos os servidores, obrigado a todos os presentes, à imprensa, pela cobertura que fez. Obrigado, doutora Patrícia. Alguma dúvida? Os assessores, assessora doutora Fabiana Vansan. Muito obrigado a todos pela presença. Tenham todos uma boa tarde. Está encerrada essa presente sessão.